Imagine que você tenha cometido um crime hediondo, e no dia da sua condenação, da sua sentença, o juiz decide te absolver. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ladrão da cruz. Será que aquele homem já está no paraíso? Ou será que ele ainda irá precisar passar pelo sono da alma até aguardar o dia da última ressurreição para então chegar às moradas eternas? Nós vemos que existe uma grande polêmica, um grande debate relacionado ao destino do ladrão da cruz pós-morte. Será que ele foi para o paraíso com Cristo naquele mesmo dia? Ou será que ele irá precisar aguardar até a última ressurreição? Ainda existem aqueles grandes problemas, ou pelo menos grandes pontos de discussões relacionados ao sono da alma, à imortalidade da alma, que é um tema para outro vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o destino do ladrão da cruz pós-morte. Vamos para o texto, Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. Estou meio rouco, a gripe me pegou, mas vai dar para a gente conversar sobre isso. E disse a Jesus, o ladrão disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. A maioria das denominações cristãs evangélicas, elas defendem que quando Cristo disse ao ladrão: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso, seria naquele mesmo dia após a morte do ladrão. Outras denominações, entretanto, defendem que quando Cristo usou o termo hoje, não estava se referindo àquele mesmo dia que o ladrão estaria com ele no paraíso, mas que Cristo estava dizendo naquele dia que algum dia ele iria estar no paraíso com Cristo. Ou seja, a interpretação, ou melhor, a leitura ficaria assim: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então note que por causa de uma vírgula o versículo pode ter várias interpretações. Mas o que Jesus Cristo realmente disse? Será que ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Ou será que ele disse: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso? Eu estou com o grego koiné aberto aqui, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito. E a palavra hoje no grego koiné, quando Jesus disse hoje, a palavra ali é semeron. Semeron é o derivado de combinação de duas palavras gregas, ou seja, é a junção de duas palavras gregas. A primeira é ses, que significa este, e a segunda é remera, que significa dia. Então, semeron significa este dia. Então, basicamente, quando Cristo disse: estarás comigo semeron hoje no paraíso, ele estava dizendo diretamente naquele dia. Mas vamos continuar o texto. O termo semeron, hoje, é usado no Novo Testamento para se referir ao dia presente ou ao tempo presente. É frequentemente empregado em contextos que enfatizam a imediatez ou a importância do momento presente. Então, o uso dessa palavra era muito específico. Ou Cristo estava dizendo algo que ia acontecer de forma imediata ou algo que tinha uma relevância, uma importância muito grande. Obviamente, isso se tratando do momento. O fato do ladrão chegar ao paraíso era algo extremamente importante, mas quando Cristo usa o termo semeron, ele estava falando sobre esse acontecimento extremamente importante naquele dia. E não sou eu que estou dizendo, é o sentido etimológico da palavra. Vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Em Lucas 19:9 diz: Hoiesos hot semeron soteria, ou seja, a salvação chegou semeron nesta casa. Jesus estava dizendo para Zaqueu que naquele exato momento que ele se arrependeu dos seus pecados, disposto até mesmo ressarcir todo o dinheiro que ele havia extorquido das pessoas, Jesus disse, baseado na sua confissão, no seu arrependimento, hoje a salvação, semeron soteria, chegou nessa casa. Será que Jesus estava dizendo a Zaqueu que naquele exato momento a salvação havia chegado na casa dele, mediante o arrependimento de seus pecados e crer no Messias? Ou será que ele estava dizendo naquele dia que a salvação chegaria na casa de Zaqueu? Não, o texto é muito claro que estava expressando a questão do momento. Eu te digo que hoje, nesse exato momento, imediato, a salvação chegou nesta casa. E com o ladrão da cruz também não foi diferente. E outro ponto importante, quando Cristo diz no verso 43, em verdade te digo que hoje, semeron, estarás comigo no paraíso, o termo semeron, ele não está ligado ao eu te digo, como muitos defendem. Ele está ligado ao estarás comigo no paraíso. Qualquer pessoa que pegar esse texto para ler de forma natural, a própria estrutura natural do texto nos orienta para entender que Cristo estava dizendo que naquele exato dia o ladrão estaria com ele no paraíso.
e também a própria maneira que Cristo discorria seus discursos. Ele sempre dizia: eis que te digo, em verdade te digo, verdadeiramente te digo. Ele nunca usou o termo hoje no meio, porque por acaso na cruz Cristo abriria uma exceção na sua forma de linguagem. Então me parece que o termo hoje antes da vírgula foi colocado aqui de forma intencional, proposital, buscando algum argumento escatológico. Outro ponto importante: sempre que Jesus expunha suas parábolas, ele associava seu ensino à moral da história com a realidade dos ouvintes. E isso não é diferente na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. No verso 22 diz: e aconteceu que o pobre homem morreu, no caso o Lázaro, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Algumas versões trazem foi para o Hades. Se os ensinos de Cristo estavam ligados à realidade dos ouvintes, obviamente ao mencionar essa parábola do rico e Lázaro, quando ele disse que o mendigo ou pobre homem morreu e foi levado ao seio de Abraão, um lugar de descanso, ele não estava falando algo que era desconhecido pelos seus ouvintes. O ensino por parábolas já era muito difícil de entender. Agora imagine se Cristo, além de ensinar por parábolas, falasse de outra realidade, de outra verdade percebida, entendida, compreendida, algo totalmente misterioso e desconhecido pelos seus ouvintes. Seria basicamente o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: se a trombeta tocar um som incerto, quem vai se preparar para a guerra? Mas o objetivo aqui é mostrar que assim como o Lázaro ele foi levado ao seio de Abraão pós-morte, isso também pode ter acontecido com o ladrão na cruz, visto que Cristo falou algo que era conhecido por eles, não era nenhum mistério. Nós vemos também lá em 2 Coríntios 12, do verso 2 ao 4, o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, mas isso é tema para outro vídeo. Mas enfim, a noção de que existia um paraíso era uma realidade para esse povo. Agora, quais são os caminhos ou denominações que negam que o ladrão pôde ter sido levado ao paraíso naquele mesmo dia por Cristo? Primeiro grupo, as testemunhas de Jeová. Eles acreditam que o termo hoje está ligado, como eu disse, ao eu te digo e não ao estarás comigo. Portanto, eles interpretam assim: em verdade te digo hoje, que estarás comigo algum dia no paraíso. Qual dia seria esse? No Armagedon, na ressurreição do último dia, em que a alma estaria dormindo até o retorno do Messias. O segundo grupo é dos adventistas do sétimo dia, visto que anteriormente eu disse que por algum motivo intencional colocaram o termo hoje antes da vírgula ou antes dos dois pontos, isso por algum motivo escatológico, visto que a igreja dos adventistas dos sétimos dias enfatizam muito o advento da vinda de Cristo, da parousia de Cristo. E isso faria mais sentido se eles tivessem algum ponto para defender que a alma ficaria aguardando o retorno de Cristo até aquele dia. Eles creem, assim como as testemunhas de Jeová, no sono da alma, baseado em uma crença ou influência do aniquilacionismo. Lembrando que existem 4 tipos de aniquilacionismo e nós vamos ver isso em outros vídeos. Eles se baseiam muito em Eclesiastes 9:5, quando diz que os mortos nada sabem. Mas praticamente todo o livro de Eclesiastes nos diz quais são essas coisas que os mortos nada sabem. As coisas que estão debaixo do sol. Ou seja, após a morte, o morto ele não tem conhecimento nenhum do que acontece aqui na terra. Eles se baseiam também em João 11, o famoso sono de Lázaro, pois eles argumentam se existe algum conhecimento, algo após a morte, o paraíso, por exemplo, porque ao ser ressuscitado por Cristo, Lázaro não contou aos demais o que ele viu lá do outro lado. A resposta é muito simples: porque Deus não quis. Isso está dentro dos decretos e dos juízos de Deus. E existem outros caminhos, como os cristadelfianos, unitaristas e outras seitas menores também. Outra observação importante: todos os acontecimentos descritos, não somente aqui em Lucas 23, mas também nos demais evangelhos, aconteceram pontos importantes que deviam ser concluídos naquele mesmo dia. Desde o julgamento de Jesus por Pilatos e Herodes até a preparação do Shabat, aconteceram naquele dia. Não seria diferente com a promessa de Cristo que naquele mesmo dia o ladrão também estaria com ele no paraíso. Mas concluindo, eu particularmente creio que quando Jesus Cristo disse que o ladrão estaria com ele no paraíso, não seria pós-ressurreição no último dia, mas seria naquele mesmo dia prometido por Cristo, para mostrar 2 coisas importantes: que a fé salva instantaneamente o pecador que confessa e abandona seus pecados, e que Jesus Cristo é o próprio Deus que tem o poder de salvar pela graça o pecador. Então, não deixe para depois. Hoje mesmo você pode crer em Cristo e ter a mesma promessa que o ladrão recebeu: estar com Cristo no paraíso.